Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém. Muito bom estar aqui nessa noite, pregando a palavra de Deus. Nessa noite, nós vamos falar sobre família. Esse é um culto de família. E você ora pela minha vida aí também. Cheguei um pouquinho meio doentado, mas com a graça, no nome de Jesus, Deus renova as nossas forças, porque Ele tem uma mensagem para a sua igreja e para as famílias que estão aqui nessa noite. Quem é filho aqui? Quem é filho? Bem, todos filhos. Quem são pais aqui? Pai, mãe. Então todos nós, irmãos, somos parte ou membros de uma família. A sociedade toda é composta por famílias. Talvez a sociedade que nós vemos aí fora é um reflexo das famílias que estão espalhadas pelo mundo. E algumas delas são as famílias evangélicas, irmãos. Nós precisamos falar sobre família. Nós estamos vivendo em um novo mundo. Em um novo mundo. Muito diferente daquele mundo lá, vamos dizer assim, lá dos tempos de Jesus. Lá tem os seus desafios, aqui também tem. Talvez sejam os mesmos desafios, mas em níveis diferentes, irmãos. Por mais que as coisas se repitam, e como Salomão diz, não há nada novo debaixo dos céus, as coisas cada dia mais, elas se agravam. É como se fosse um espiral. Por mais que ele vá de um polo a outro, e repita o mesmo polo, mas ele vai subindo. Os níveis são diferentes. E como nós, como família e povo de Deus, podemos ser luz dentro de um novo mundo, repleto de novos desafios. Como podemos brilhar a luz de Cristo em um mundo totalmente diferente? Em um novo mundo que nós estamos inseridos. Se puder baixar um pouquinho o retorno. E o título da minha mensagem é justamente esse: Cartas de Deus para as famílias de um novo mundo. Nós estamos inseridos nesse novo mundo, mas a palavra de Deus para as famílias de todos os tempos é a mesma, pois a palavra de Deus ela não muda. Passarão as eras, os tempos, as estações, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E não há quem coloque nela ou ponha nela uma vírgula e nem quem tire dela qualquer coisa. Assim como Billy Graham diz, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Precisamos retornar à palavra. Precisamos retornar à palavra de Deus. Efésios capítulo 5, verso 15. Essa é a leitura que nós faremos nessa noite. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 15 até o verso de número 17. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, estai atentos para o vosso procedimento. Não sejam tolos, mas sábios, aproveitando bem cada oportunidade, ou em algumas versões, remindo o tempo, pois os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por essa noite. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com essas famílias que estão aqui nessa noite. Volta os nossos olhos à tua santa e poderosa palavra. É isso que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. O verso 14, Paulo inicia assim: Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
Cristo lhe iluminará. A carta aos Efésios, ou a igreja de Éfeso, foi fundada pelo apóstolo Paulo. Tem ali seu líder, o apóstolo Paulo. De fato, essa carta foi escrita para uma comunidade, mas também nessa comunidade a família. E as famílias que compunham o corpo de Cristo e a igreja do Senhor Jesus. E ele inicia no verso 15 dizendo assim: portanto, estejam atentos ao vosso procedimento. Nós somos muito acostumados, ou somos facilmente levados a olhar para tudo que vem de fora, nunca o nosso procedimento. Então as notícias, nós estamos bem antenados com as notícias, tudo que está ocorrendo no mundo, nós sabemos. Mas Paulo aqui se refere a nós como indivíduos que devem estar atentos não somente ao mundo, mas a de que maneira nós estamos procedendo. Pois nem sempre o problema está de fora para dentro, mas por muitas vezes o problema está de dentro para fora. Estejam atentos. Família de Deus, igreja de Deus, povo de Deus, essa carta que o Senhor escreve, e não pense que ela está escrita aqui por Paulo. Paulo é somente a ferramenta pela qual o Espírito Santo de Deus iluminou para que ele escrevesse. Mas essa é a carta de Deus para o seu povo, é as Escrituras. Estejam atentos da maneira ou a maneira que vocês estão sendo família. De que maneira? E ele vai dizer assim: não como insensatos, ou, em outras palavras, aqui vai dizer, não como tolos ou nécios. O tolo nas Escrituras, e principalmente em Provérbios, e aqui nós vamos ver um eco forte de Provérbios entre o sábio e o tolo. O tolo é aquele que despreza o conhecimento ou a sabedoria. Ao mesmo tempo, o tolo é aquele que despreza o conhecimento que é dado por Deus. Efésios é uma carta onde o próprio Deus está direcionando aqueles que nasceram de novo a andar de uma forma íntegra. Ele vai dizer assim: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que andava nas trevas, agora deve andar na luz, deve usar as roupas da luz. E ele diz: agora que vocês estão sabendo disso, de como vocês devem proceder, agora que o conhecimento chegou a vocês. E lembrem-se, Paulo não está falando com pessoas que não eram convertidas. Paulo está dizendo assim: agora que vocês sabem o que Deus deseja para a vida de vocês, observem como vocês estão andando. Se estão andando como tolos. E como é que vocês andam como tolos? Quando vocês desprezam tudo aquilo que Deus falou para vocês. Quando você despreza todo o conhecimento ou todas as instruções, você é um tolo. Você é um nécio. Você desperdiça o tempo. Você despreza não somente a sabedoria, mas você despreza o próprio Deus. Pois Ele é a fonte de toda sabedoria. Não sejamos tolos, nécios. Pois, irmãos, já conhecemos a verdade. Pois já conhecemos aquilo que Deus deseja para nós. Nós conhecemos aquilo que Deus ama. E Deus espera de nós. Mas Ele diz: não sejam como tolos, mas como sábios. Sábios. Sábio não é somente aquele que
conhece, mas aquele que pratica. Entende? A sabedoria não é medida pelo conhecimento, queridos. A sabedoria é medida na execução. Ela é vista na vida. Entende? Pode haver gente e pessoas inteligentíssimas que já leram de capa a capa as sagradas escrituras que estão aqui. E ainda assim serem tolas. Podem conhecer profundamente os termos teológicos, mas serem nécios. Nécios. Por quê? Porque não a pratica. Porque não usa a sabedoria que foi dada por Deus para a vida. O conhecimento alimenta o intelecto, irmãos. A sabedoria enriquece a vida. Enriquece a vida. Ou seja, ele está dizendo assim, tenha conhecimento sim, do que o Senhor quer para a sua vida, mas viva segundo esse conhecimento. Porque assim, vocês estarão remindo o tempo. E o que é remir o tempo, irmãos? Remir o tempo ou redimir o tempo é comprar a ocasião, é se preocupar com a oportunidade. Aqui na NVI, vai dizer assim, aproveitem cada oportunidade. O nécio, irmãos, é aquele que a vida, sabe, ele não tira lição de nada, para usar um termo nordestino, é o aluado. É aquele aluado. Ele não sabe aproveitar as oportunidades. E porque ele diz que nós devemos aproveitar as oportunidades, nós vamos lembrar que no Evangelho de 1 João, vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, querido, o sistema deste mundo, o controle deste mundo, embora nosso Deus seja soberano, mas o sistema e a corrupção desse mundo, e a influência que esse mundo leva, está totalmente sob o controle do maligno. Então, quando os crentes não usam de sabedoria, eles estão deixando a vida das suas próprias famílias no controle do próprio diabo. Do próprio diabo, irmãos. É claro que há uma mensagem aí que coloca diabo em tudo. E por outras mensagens não coloca diabo em nada. Nós temos que ser equilibrados, sábios. Pois o diabo é o grande oponente, não só da missão de Deus, mas da própria família. Nós temos que saber as astúcias do próprio diabo. E Paulo fala várias vezes aqui, que essas potestades estão, rodeando, estão influenciando o povo, as pessoas, irmãos. Temos que ter discernimento nisso. Famílias que estão aqui, percebam as artimanhas sutis do diabo contra as vossas próprias famílias. E não pense que não há. Assim, meus irmãos. Assim. E ele diz, preste atenção nas oportunidades. Ou seja, tome o controle dessas situações. Aproveitem as oportunidades para falar aos membros da sua família, não somente aos seus filhos, mas ao seu marido, à sua esposa, relembre o que Deus deseja que vocês sejam. Aproveitem o tempo. E o tempo, irmãos, hoje é uma coisa escassa. Para nós que vivemos numa sociedade que é totalmente frenética. Frenética.
os seus filhos ou até mesmo o seu esposo, sua esposa, passam mais ou menos aí, se ela trabalhar, 12 horas fora de casa. Quando chega bem cansado, dorme no mínimo 8 horas aí, sobra pouco tempo. E para alguns que entraram na artimanha do inimigo de viver assim, isso que Pedro falou hoje sobre confiarmos em Deus, tem muito a ver com a nossa maneira de descansar. Você não descansa porque você não confia, irmãos. A sua falta de descanso e de tempo para a sua família é porque você confia muito na força do seu braço. E você tem que rodar, você tem que chegar meia-noite em casa, passar semanas e semanas sem dar atenção ao membro da sua família, porque você confia que só você traz o sustento da sua casa. Não é Deus. Não é Deus. Aí é por isso, queridos, que falta nos lares, e aqui, vamos ser sinceros, francos, claros, e adultos o suficiente, é por isso que falta zelo pela própria família. Entende? Falta as relações íntimas dos cônjuges um com os outros. Está cansado? É verdade e não é mentira. Será que vale a pena, queridos? Será que vale a pena ganhar tudo e perder a sua própria família? Se você der um Google aí, e eu fiz isso, e coloca assim, causas de divórcio ou de falência na família: tempo e situação financeira. São duas coisas. Você não aproveita o tempo. Você está sempre cansado, porque você trabalha muito, mas você está perdendo a sua família. Não, mas você escolhe. Você escolhe. Uma das duas coisas você deseja, tem que sacrificar. E a segunda tem totalmente a ver com o tempo, queridos. A segunda coisa que eu falei, a finança, tem tudo a ver com o tempo, irmãos. Pois, se nós entrarmos no Instagram agora, de pessoas chamadas influencers, você vai ver aquela família com uma BMW ou uma Porsche na garagem. A vida dos sonhos que você queria ter, eu queria ter, meu irmão. Eu queria chegar aqui de Porsche. Eu não vou ser. Eu queria, irmãos. Eu gosto de carro. Queria. Bob está dizendo que é 2. Aí você está lá vendo. Isso para homens e mulheres. A casa lá. O cara está uma hora em Paris, outra hora em outro canto. O problema, irmãos, não são essas pessoas estarem postando a sua vida, não. Não. Elas ganham dinheiro para isso. O problema é você querer aquela vida lá e correr atrás, louco, para conquistar aquilo. Porque a sua esposa não tem, ou seu esposo não tem, e eles perdem a graça, porque eles não têm isso. Aí o que é que acontece? Aí você vai virar à noite para conquistar aquilo. Mas quando chegar, irmãos, quando chegar lá, muitos têm perdido esposa, têm perdido filho, e estão lá ricos. Esse é o sucesso que você deseja para você? Existem famílias que vivem não é um passo, uns 3 pulos a mais do que conseguem viver bem. É um Compass, não sei o quê. Querido, anda de Celta, anda de Pop, anda a pé, mas tenha tempo para sua família. Nada vai comprar o tempo que você perdeu com a sua família.
Talvez você irá ganhar isso aí quando olha seu filho está com 18 anos e ele, nem aí para tu, porque tu nunca esteve lá. Porque agora a gente vai ser aquela família que a gente nunca construiu ser. Redimir o tempo, meus queridos. E redimir o tempo é aproveitar a oportunidade. Ninguém lembrará de você não, lá tendo burnout. Ninguém lembrará de você não, meu querido. Talvez os seus filhos lembrarão da sua ausência lá. Não vale a pena. E ele diz assim: aproveitem as oportunidades. Ou redimir é comprar o tempo. O que é que ele quer dizer aqui crie as oportunidades de ensinar os membros da sua família. Não esperem as coisas acontecer, criem as oportunidades de ensinar. Pois os seus filhos, a sua esposa passam muito mais tempo longe de você do que vocês presentes. Então aproveitem essas oportunidades para ensinar aquilo que se deve obedecer ao próprio Deus e como a família cristã deve se comportar e deve ser. E ele diz: por que isso? Porque os dias são maus. Os dias são maus, irmãos. Nós não podemos ser necios e desligados do que acontece no mundo, pois ele influencia também as nossas famílias. E há algumas notícias que chegam para nós e nós precisamos entender porque os dias são maus. Não é que o mal chegou, que o apóstolo Paulo está querendo dizer, não é que vai chegar um dia mau ou algum parente. Não, é porque a maldade está nesses dias. E quais são esses dias? Todos os dias. Desde a subida de Jesus até os céus, até a sua volta. Todos esses dias, a maldade. Na Alemanha, o movimento LGBTQIA+, está lutando para acrescentar o Z. LGBTQIA+, Z, esses negócios todos. Você sabe o que é o Z, meu irmão? O Z é Z de zoofilia. Estão lutando para que não haja mais preconceito de quem tem relações sexuais com animais. Entende? Estão lutando para que legalizem o casamento entre uma mulher e um cachorro, ou qualquer que seja. Esse é o mundo que nós estamos. Em 2018, o Ministério Público do Ceará, em 2018, e perceba que essa informação está defasada, não para menos, mas para mais, viu? Mais ou menos 640 mil crianças e adolescentes foram abusadas sexualmente, somente no ano de 2018. E essas crianças são em torno de 4 a 12 anos. O mesmo Ministério Público lança a mesma nota em 2018, dizendo que 30% da população brasileira entre 0 e 18 anos já foram abusadas sexualmente em algum período da vida. É equivalente a 60 milhões de brasileiros. São mais ou menos 4 a 10 estupros por minuto. Enquanto nós estamos aqui, pessoas nesse exato momento estão sofrendo de violências sexuais. Isso dentro do nosso país. Não é do mundo, irmãos. É do nosso país. Crianças entre 5 e 7 anos, 50% dessas crianças já consumiram materiais pornográficos. E aos 12 anos, 100% já tiveram contato com a pornografia.
No ano de 2021, aumentou 300%. O conteúdo criado por crianças entre 4 e 7 anos, crianças criando conteúdo pornográfico. Esses dias são maus, irmãos. São maus. Foi oficializado no Rio Grande do Sul o primeiro casal triplo, que chamam aí de trisal, ou trisal, né? Trisal. Ainda não é legalizado de forma, no júri, no fórum, de forma oficial, o casamento, mas a união estável já pode ser declarada, irmãos. Já pode um homem se casar com 2 mulheres, ou vice-versa, uma mulher se casar com 2 homens. E não espere que isso está longe de nós, irmãos. Está bem perto de nós. Talvez em muitas igrejas já conseguiram ainda, colocar em suas mentes de que isso pode ser até normal. O número de casais que ajudam o seu parceiro na hora das relações, assistindo material pornográfico, é imenso. Colocam filmes pornográficos para poder dar mais libido ao seu companheiro. Que é isso, meus irmãos? Que é isso? Não sejam nécios, insensatos. É este pensamento que chega até as nossas famílias. É estas informações que têm chegado aos vossos filhos, por mais novos que sejam. É eles que são alvo disso tudo. E vocês também, meus irmãos. Vocês também aproveitem, redimam o tempo, aproveitem as oportunidades em falar: esposo, o que Deus quer para nós é isso. Esposa, o que Deus tem para nossa família é isso. Filho, o que Deus tem para nossa família é isso. Não é isso que você está assistindo. É isso, filho. E não pense que só observar. Não pense que só observar, mas porque mamãe e papai não faz, ele não vai fazer. Não, irmãos. O óbvio tem que ser comunicado. Porque por muitas vezes eu já vi pai e mãe surpreender com coisas. Eu não ensinei esse menino, mas ele fez. É ou não é, irmãos? Não aprenderam com vocês, aprenderam onde? E ele está fazendo. Tem que ser comunicado. A palavra, o ensinamento tem que ser comunicado. No povo de Israel, no Antigo Testamento, a lição era assim, encuca na cabeça do menino. Que o Senhor lhes tirou da terra do Egito com um braço forte. E vocês vão dizer isso de geração em geração. Era via oral, irmãos, o ensinamento. Não era só aprender aí. Não. Menino, a lei diz isso. Aprende. E o outro dizia. E o outro ensinava. Ensinava. Encuca. Encuca na cabeça da criança. Ensina o caminho que se deve andar. E quando ele tiver adulto ou mais velho, não se desviará dele. Precisamos falar sobre os desafios que a família tem neste novo mundo. Porque é um novo mundo, irmãos. Isso é muito normal. Isso é muito normal aí fora. Mas nós precisamos olhar também para dentro dos nossos próprios lares. Não vai adiantar de nada nós dissermos assim: nós temos que colocar deputados federais cristãos com pautas cristãs
no Senado, nós temos que escolher um presidente cristão que tenha pautas cristãs para lutar contra isso. Aí imagina só, tá todo mundo, a cristanhada toda lá, mas você não faz nada na sua casa, você não fala com seu filho, você não tem tempo para sua esposa, do que adianta? É você, meu querido, é a sua família, é o que você está fazendo, não é o que eles lá estão fazendo. Sim, nós se importamos com a sociedade, com o povo, mas nós temos que cuidar primeiro dos nossos, da nossa própria família, naquilo que está debaixo do nosso umbigo. Como é que nós cobramos dos de fora, mas não fazemos nada dentro? É por isso que Paulo vai dizer: portanto, é por isso que vocês devem andar como sábios, porque vocês sabem o que devem fazer, mas tem que lembrar de novo do que vocês devem fazer. Porque nós esquecemos, irmãos. Esquecemos de voltar os nossos olhos à própria palavra de Deus. Nós precisamos ter a mente, transformada. E ele diz assim, aproveitando os tempos, porque os dias são maus, por isso não sejam insensatos, ou seja, não desprezem a verdade que foi dita a vocês pela palavra de Deus, mas entendei qual a vontade do Senhor para a vida das vossas famílias, para a vida de vocês. Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer: não vos amoldeis com este mundo, ou não tomem a forma deste mundo, ou não tenham a mentalidade deste mundo. Não, mas procurai serem renovados na mente, para que vocês entendam qual é a boa, perfeita e agradável. Para nós entendermos a vontade de Deus, precisamos ter uma mente renovada. A família de vocês não está totalmente sob o controle de vocês. Está pela proteção do próprio Cristo. Perguntaram à filha de Billy Graham em uma das entrevistas onde estava Deus e por que Deus não tinha intervido em alguns atentados que aconteceram nas escolas e por que as crianças estavam daquela forma, os adolescentes estavam matando uns aos outros, prostituição enorme dentro das universidades. Onde estava Deus? E ela responde: Ele está no mesmo lugar. O problema é que vocês tiraram Deus de dentro da universidade, de dentro das escolas. As crianças não oram mais antes de entrar. E como é que vocês culpam a Deus se foram mesmo vocês mesmos que colocaram Deus para fora? Como é que nós podemos culpar a Deus, irmãos, se muitas vezes Deus está fora da nossa relação conjugal e da nossa relação familiar? Se nós temos uma relação, nós precisamos ter relação com o próprio Deus. E se ela é uma instituição formada por Deus, é em Deus que nós encontramos a verdadeira vontade de Deus para as nossas famílias. Não é longe dele, irmãos. Não é afastado dele. Entende? Se o problema, irmãos, deste mundo de fato é o pecado, nós temos que crer que a solução para tudo isso é o poderoso evangelho da graça de Deus sobre a nossa família. Queridos, nós procuramos
a solução das nossas famílias, em tudo quanto é canto, em livro de autoajuda, nos psicólogos, na psicanálise, com todo respeito aos psicólogos que eu conheço, que fazem parte dessa igreja, ao meu pastor, aos meus irmãos que cursam psicologia, meu total respeito a isso. Isso não é uma falta de respeito, mas as nossas famílias precisam do verdadeiro evangelho que transforma, que salva. Você precisa voltar à sua família, à leitura da palavra, à meditação, para repousarem sobre a graça poderosa de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação das nossas famílias. Ele é o poder. Se precisamos de transformação das nossas famílias, devemos cair aos pés do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, meus irmãos. Não tem nenhum problema você buscar um psicólogo para tratar coisas que você necessita, sim, ajuda médica. O que eu quero dizer aqui é que as nossas famílias, ou o sucesso das nossas famílias, estão depositadas em pessoas, em status, em coisas que ninguém pode ajudar, somente o Mestre, somente o próprio Deus que criou as famílias, que me criou, que criou você. Você precisa voltar, meu querido, aos devocionais. Precisamos, na verdade, precisamos entregar todos os dias às nossas crianças, antes de irem para a escola. Não é o homeschooling que vai salvar seu filho, não. Não é. Alguns pais estão dizendo, não, meu filho não pode ir para a universidade ou para a escola porque vão ser doutrinados e eu estou com medo de perder meu filho. Você tem pregado o evangelho para seu filho? Você vai perder mesmo, é com homeschooling ou não. Com homeschooling ou não. Talvez você tenha mais problema com ele em casa do que se ele for para a escola. Porque ele precisa também ser luz lá. Entende que a nossa mente, irmãos, contemporânea, está cheia de métodos. Eu vou seguir a pedagoga, o psicólogo fulano de tal. Aí o rapaz diz lá, aí você vai e segue. Não é nem para você aquilo. Aí você vai e segue. Não é porque a pediatra disse que o menino... Beleza, irmãos. Você pode até dizer, tu não tem nem filho, mas o que eu entendo é que a mentalidade, queridos, nossa, está cheia de métodozinhos. E esses métodos daqui dessa terra são falhos, são fadados ao fracasso. Se não for Cristo Jesus na sua família, meu irmão, você está a ponto de perdê-la, pois não é ninguém, irmãos, que vai salvar a sua família. Não vai ser ninguém que vai impedir você de adulterar, irmão. Você de abusar da sua esposa. E eu digo abusar, não forçá-la, mas abusar, dizer, faz 15 anos que eu estou tendo mais graça. Ou do seu esposo. Querido, isso é graça de Deus, irmãos. As famílias que estão aqui de pé, é graça de Deus. É graça de Deus. Não foi você não tem mérito nenhum. Se não for o Espírito Santo de Deus sustentando esses homens que estão aqui, seriam potenciais infiéis. Muitos que estão aqui, que largaram a vida anterior, estão sendo sustentados pela graça de Deus. A sua esposa é sustentada pela graça de Deus. O seu filho, põe a mão na cabeça do teu filho, diz assim, olha, pai, eu não vou com ele para a escola, eu não vou estar com ele cantinho mais, pai.
Não largue esse menino. Não largue esse menino. Eu tenho ensinado, Pai. Guarda ele com a tua santa e poderosa palavra, debaixo da tua graça, com o teu Espírito Santo. E os versos finais desse capítulo vai dizer assim: olha, isso vai reforçar o que eu te digo hoje, irmãos. Precisamos e carecemos da graça de Deus. E uma família bem-sucedida é uma família que é cheia do Espírito Santo. Veja só. E ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O que falta em nossas famílias é ser cheio, uma família cheia do Espírito Santo. Você se enche de tanta coisa, meu irmão. E olha só, aquilo que te enche, te controla. Te controla. Você já passou semanas e semanas assistindo jornal, aquele horror de sangue que aparece ali nos jornais? Eu digo a você, 2 semanas assistindo aquilo vai entrando dentro de você, você se torna uma pessoa com medo de tudo. Eu não saio na esquina porque assaltaram fulano de tal, não sei o que foi, fizeram ali no mercadinho, fizeram um arrastão. Aquilo te enche e te controla. O que Paulo está dizendo aqui, olha, em vez de se encher dessas coisas, enche do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo de Deus. Por quê? Quando você se enche do Espírito Santo de Deus, verso 19, vocês falam em salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor no coração, sempre dando graças a Deus, ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando uns aos outros. E se lembrem, isso aqui que eu vou falar é bibliologia básica. Nos manuscritos originais não existem divisões entre os capítulos, muito menos o nomezinho que separa entre uma parte e outra. E o verso seguinte: cheios do Espírito Santo de Deus, são submissos uns aos outros. O marido ama a mulher como Cristo ama a igreja. Os filhos obedecem aos pais. Esse é o fruto do Espírito Santo nas famílias, queridos. Precisamos de uma família regada e cheia do Espírito Santo para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Anthony, onde é que eu encontro a vontade de Deus para a minha vida? Aqui, ó. Aqui. E eu queria encerrar, irmãos, com um desafio para você. Talvez é um desafio, mas foi uma coisa que chocou a internet há alguns meses atrás. Um ateu, humorista, e ele atribuiu a ele esse título de ateu, chamado Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques, humorista de stand-up, e ele disse assim que um amigo dele chegou para ele e disse: olha, você precisa de Deus. Existe um livro que conta toda a história de Jesus, e nesse livro está todas as instruções para a minha vida. E é o livro mais importante desse mundo. E ele é tudo para mim. E o Rodrigo Marques olhou para ele e disse assim: e você já leu? E ele disse: não, lê não. É grande demais. Mas tu já leu Senhor dos Anéis? Já, todos. Harry Potter? Todos os volumes. O que é que ele quis dizer aí, irmãos? É que os camaradas, muitos crentes, estão falando de um Jesus, pregando para outros um Jesus, que não vivem, nem leram a palavra de Deus.
Querido, se aqui está a vontade de Deus para mim, para minha família, por que eu não leio ela, irmãos? É só da boca para fora? Se aqui estão as instruções que salvará o teu filho do inferno e a tua família de um divórcio, por que você não está lendo essa palavra? Por que você não está comendo ela de dia e de noite, se ela é tão importante assim? É porque talvez ela não seja, né? Se a sua família estivesse para ser salva, de acordo com a sua vida devocional, onde é que eles estariam nesse exato momento? Me diga. Não, me diga não, diga aí, que eu não quero ter surpresas. Se a sua família necessitasse da sua pregação do Evangelho, onde os membros dela estariam? Pai, eu te dou graças, Senhor Jesus. Eu te dou graça e peço graça, Senhor, pelas nossas famílias. Não quero andar e não queremos andar como nécios, mas como sábios, não somente conhecendo, mas vivendo a tua santa e poderosa palavra. Pai, nos confronta, Senhor, mas nos transforma e nos muda, Pai. Nós amamos a nossa família, Pai, e nós queremos ser luz. Pai, coloque em nós uma sede pela Tua palavra e pela Tua presença. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Pai, que essas crianças sejam batizadas com o Teu Espírito Santo, sejam crianças cheias do Teu Espírito, que esses homens que estão aqui sejam sustentados pelo Teu Espírito, para não caírem em tentação, que as mulheres que estão aqui, que os casais que estão aqui a ponto de se divorciar, sejam nutridos pelo Teu Santo Espírito, para amar uns aos outros e lutarem pela sua família. Pai, nós precisamos de Ti. Nós carecemos da Tua graça para nos mantermos de pé. Oh, Pai. Oh, Senhor Jesus. O Senhor exorta, o Senhor corrige a quem ama. E esta noite é a demonstração de amor. Essa carta às igrejas, essa carta às famílias desse novo mundo, é que a graça de Deus está disponível. Não sejam insensatos, não andei como nécios, mas como sábios, redimindo o tempo, pois os dias são maus, mas a graça de Deus está conosco até a consumação dos séculos. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia.